Olá, pessoas conscienciosas. É sobre isso a nossa prática de hoje. É bem simples, bem rápida. Eu vou falar mais como que a gente vai interpretar essa prática. Eu costumo usá-la com todas as pessoas que fazem trabalho individual comigo, logo nas primeiras semanas, para ampliar um pouco a consciência daquilo que eu já tenho de bom, daquilo que eu já sou forte, sobre virtudes, forças de caráter. Então, é um estudo que foi realizado dentro da psicologia positiva, buscando que características dos seres humanos mais bem conectados, bem realizados, bem reconhecidos pela humanidade de maneira geral, que seriam os nossos heróis de todos os tempos. Foi um estudo realizado em cima das características daquelas pessoas mitológicas ou reais que a gente entende que foram heróis ao longo da nossa história, existiram e têm comprovação de existência histórica. E feito esse levantamento de que heróis seriam esses, inclusive alguns do nosso tempo, como Gandhi, Mandela e outros, que características eles apresentavam em comum, que os fazia elevados, um pouco acima da média das pessoas que realizaram grandes feitos ao longo da história. E dentro desse estudo, que foi realizado muito rapidamente graças à tecnologia que temos hoje, que é a internet, e as diversas bibliotecas e documentos acessíveis muito rapidamente, eles chegaram a 6 virtudes que estes heróis apresentavam em comum: sabedoria e conhecimento, humanidade, temperança, transcendência, coragem e justiça. Essas 6 virtudes englobavam um conjunto de qualidades que eles chamaram de forças de caráter. No total, dentro das 6 virtudes estão distribuídas, não exatamente igual para cada virtude, 24 forças de caráter. Então, algumas têm 4, outras têm só 2, outras têm 6, mas as 24 forças estão dentro de cada uma dessas virtudes que eu coloquei para vocês. E esse instrumento, essa ferramenta que eu gosto muito de usar logo nas primeiras semanas, ela é feita através da internet. Eu vou deixar o link nesse vídeo para que vocês acessem. Vou enviar lá no grupo também para que vocês acessem. Se a página sair em inglês, vai lá no cantinho superior direito e pede para traduzir. Quem quiser fazer inglês também pode, sem problemas. E façam um cadastro para conseguir fazer o teste gratuito. Se vocês quiserem uma análise mais ampla das forças dentro do resultado que você vai fazer, tem a indicação lá de como que você faz, tem que falar com a empresa americana, tem que pagar em dólar, mas é possível. Mas eu trabalho com o resultado gratuito e traz para a pessoa que eu estou atendendo muitos insights. Então, esse teste fica disponível e o objetivo é reconhecer suas virtudes, essas 6 virtudes, como que elas estão hierarquizadas na sua forma de agir, no seu comportamento do dia a dia, e prestando atenção àquelas que estão logo nas primeiras colocações, que são as forças que você espontânea e naturalmente expressa, sem nenhum esforço, sem nem se dar conta. As pessoas reconhecem e validam essas forças em você. E as 5 últimas, que, ao contrário, são aquelas que você tem dificuldade. Algumas pessoas, quando leio lá as últimas forças, ou elas mesmas verificam as últimas forças, elas falam: eu não tenho nada disso. Meio que exagerado, a gente tem um pouquinho de cada. Na verdade, todos nós temos um pouco das 24. Agora, os heróis tinham todas elas tipo 100%, todas colocadas na mesma linha, lado a lado, e nós temos hierarquizadas, né? Somos pessoas normais. Agora, podemos desenvolver todas, vocês vão ver que são qualidades que qualquer ser humano pode ter, qualquer ser humano pode escolher se comportar com elas. E algumas vocês vão perceber que a gente precisa aprender a desenvolver. Questões que aparecem em relação a esse teste. As pessoas não identificam
exatamente em toda a plenitude de cada força, todo o significado que ela abarca. Então, durante as nossas sessões, eu contribuo para que as pessoas percebam que aquele conceito que ela estava, daquela característica que ela diz eu não tenho nada disso, ela tem alguma coisa, porque ela estava olhando só por um viés de uma característica, de uma dos conceitos, né? Um dos conceitos que englobam aquela força de caráter, mas existem outros. Então, mesmo uma força de caráter que você está com ela em último lugar, não significa que você não haja com ela nunca. Significa que você tem dificuldade de expressá-la de maneira plena, com todo o seu significado. Uma outra coisa interessante que esse teste vai trazer para vocês é perceber que algumas coisas que você diz e tem certeza que você tem, que você faz, pode não estar fazendo tão bem assim, ou não estar fazendo até nada, né? Por exemplo, algumas pessoas se surpreendem quando elas veem humildade lá embaixo, nas últimas 10 forças. E aí eu pergunto para a pessoa, você não se acha humilde? Não, eu até achava que eu era, agora eu não vou deixar ninguém me humilhar. Então as pessoas confundem conceitos, né? Humildade não tem a ver com humilhação. Algumas pessoas acham que se elas forem humildes, as outras pessoas vão, de alguma forma, tripudiar, discriminar, tratar mal, e não é por aí. Então, percebam que com o resultado desse teste, vocês deverão buscar conhecer um pouco mais, expandir um pouco mais o conceito de cada força, no resultado que vocês vão receber, para ver exatamente qual é a parte da força que vocês não estão tão bem assim. Peço que vocês deem atenção especial às 5 primeiras, porque essas 5 primeiras são as suas forças mais fortes, mais espontâneas, mais naturais, que você identifica que tem, e as 5 últimas. O que eu tenho observado é que as 5 últimas têm relação com a dificuldade que você está passando no momento. Quando você olha para as 5 últimas e percebe a situação que você está vivendo no momento, você fala, é porque está faltando essa e essa aquela força. Elas estão, de certa forma, conectadas, tá? Bom, Fátima, e aí, o que a gente faz com esse resultado? A ideia é que as pessoas queiram desenvolver melhor aquelas forças que ela não vem utilizando e que acabam dando causa a uma situação, problema ou a uma dificuldade que ela está vivendo ou vem repetidamente vivendo, por conta da falta de expressão daquela força, de não conseguir fazer aquela força, levá-la a tomar atitudes e posicionamentos, porque a força é frágil ou pouco desenvolvida. Por exemplo, uma pessoa que chega para mim falando, Fátima, eu sou muito tímida ou tímido, eu tenho dificuldade de colocar as minhas ideias, parece que as pessoas não me entendem, eu falo e ninguém me ouve, não me dão atenção nem nada. E a gente vai ver o resultado do teste dessa pessoa, e autocontrole é uma das forças frágeis dessa pessoa, uma das 5 últimas, né, ou 10 últimas, né? E a relação que a gente faz com isso é que essa pessoa precisa se autovalorizar. Ela precisa acreditar que ela tem algo a dizer. E aí essa pessoa traz informações do tipo assim, é verdade, eu tenho dificuldade de fazer as pessoas me ouvirem porque eu falo baixo, porque eu fico com medo de me posicionar e tá errado, eu fico com medo do que os outros vão dizer se eu me coloco de uma maneira mais firme, vão dizer que eu estou querendo, que eu estou sendo grossa, que eu estou sendo arrogante, que eu estou querendo fazer valer o meu direito acima dos outros e não é isso. Então a gente começa a perceber que tem ali por trás alguns equívocos de comportamento em função de conceitos também equivocados que a pessoa tem sobre si e sobre aquela força de caráter que está sendo colocada em último lugar. Então, autocontrole para essa pessoa, que eu acabei de contar esse exemplo, está relacionado à arrogância, está relacionado a querer passar por cima do outro. E não é bem isso, né? Autocontrole está relacionado a conhecer e saber lidar com as suas emoções. Saber como que eu lido com as minhas emoções que me impulsionam positivamente e aquelas que me retraem, porque nós temos as duas, né? Nós temos os dois tipos. Então, o medo, qual o ser humano que não tem medo? Qual o ser humano que não tem amor? Então, nós temos todas as emoções e o autocontrole é saber lidar
com essas emoções em situações das mais diversas, inclusive adversas. Então, em situações que você deve manter o controle emocional, por mais que esteja sendo incitado ou de alguma forma influenciado para perder o controle, se você tem essa força lá em cima, as pessoas podem fazer o que quiserem, a situação pode crescer muito, mas você vai estar no seu centro e conseguir se manter no controle. Uma outra coisa muito comum nesse teste é pessoas que acreditam que têm facilidade para perdoar e perdão é a penúltima ou a última força dela, está lá entre as 5 últimas. E ela percebe que ela não perdoa porque ela não consegue esquecer o que aconteceu. Mas quem consegue? E perdão não significa esquecer o que aconteceu. A gente já conversou sobre isso nas práticas de perdão. É conseguir lembrar daquela situação sem trazer de volta a mesma dor, o mesmo ressentimento, a mesma mágoa, o mesmo sofrimento. Enfim, cada uma das forças vão ser relacionadas a uma característica sua que você precisa melhorar e que pode melhorar fazendo práticas, prestando atenção, exercitando, enfim. Vocês vão perceber pelo conceito de cada força como que é possível desenvolver cada uma delas. Até porque todas são qualidades que todos nós conhecemos. A dificuldade é que uma boa parte conhece parte do conceito daquela força. E aí precisa ampliar um pouco mais o que ela significa, até para perceber então o que eu preciso fazer para fortalecer essa força em mim, para fazê-la, torná-la uma força que seja realmente forte em mim e não uma força que está frágil nos meus relacionamentos, no meu comportamento. E o detalhe, né, gente? Não é o comportamento só eu com o outro. É pensar nessa força também no relacionamento eu comigo. Então, eu já atendi uma pessoa que o amor era a última força dessa pessoa e ela se achava super amorosa, super. Nossa, eu amo meus filhos, eu amo meu marido, eu amo meu trabalho, amo, 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 e não se amava. Quando eu voltei a lupa, né, do olhar para ela mesma, e como é que você se ama? Chegou a levar um susto. Não tinha tempo para olhar para ela, não tinha tempo para cuidar dela, para fazer algum mimo para ela, cuidava de todo mundo e esquecia dela mesma. Então a gente tem que pensar nas relações dentro e fora, tá? Na relação que eu tenho comigo mesmo e na relação que eu tenho com as outras pessoas, pessoas próximas, pessoas mais distantes, familiares, colegas de trabalho, amigos, sócios, por aí vai. Ok, pessoas? Então, eu vou ficar muito feliz se vocês entenderem esse teste. Quem não entender, quiser fazer uma sessão extra para entender melhor, vamos conversar, faça o teste, a gente agenda e pode fazer um trabalho para que vocês percebam, entendendo, né? Por que essas forças estão lá embaixo? Como que eu posso usar as forças que estão em primeiro lugar para botar uma luz e me ajudar a desenvolver essas que estão menos desenvolvidas e que práticas eu posso fazer também para esse desenvolvimento acontecer. Ok? Espero que vocês gostem. Gratidão por estarem comigo. Grande beijo e até a próxima prática.